Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 26, do versículo 50 ao versículo 56, amém. A palavra do Senhor nos diz: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém, né? Aqui fala quando Judas ele entregou Jesus àqueles que procuravam a morte dele. Fala da traição de Judas, né? E, meus irmãos, quando Jesus escolheu os 12, escolheu os 11 que eram fiéis a ele. Escolheu também Judas, que ia ser o que ia trair ele. Que no futuro, mais na frente, traiu Jesus. E Jesus sabia que um dia Judas ia trair ele. Mas Jesus, ele não tratou, aleluia, ele sabia que Judas ia trair ele, mas ele não deixou se abater por aquilo. Judas andava lado a lado com o Senhor, caminhava com o Senhor. E Jesus sabia a intenção do coração de Judas. E Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mas Jesus não deixou ser abatido, não deixou o ministério dele se abater, porque Judas ia trair ele, porque quem andava ao lado dele era um traidor. Não. Jesus continuou fazendo aquilo que ele foi enviado para a terra fazer. Que era o quê? Ganhar almas para Deus. E que era cumprir aquilo que o Senhor mandou ele fazer na terra. E ele não deixou que o ministério dele parasse, estacionasse, porque Judas era traidor, porque Judas estava com ele e ia trair ele, não. E como Judas traiu, e Jesus não deixou que o ministério dele parasse porque Judas traiu ele. Jesus não parou de ser fiel a Deus porque Judas traiu ele. E tem pessoas que, aleluia, quando sabe que alguém falou mal delas, quando sabe que alguém está criticando, está julgando, está apontando, elas param, elas ficam querendo parar, ficam querendo estacionar, não querem mais fazer a obra, não querem mais fazer aquilo que o Senhor chamou elas para fazer. Mas nós não devemos dar ouvidos para o que as pessoas falam ou pensam de nós. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque o nosso compromisso não é com o homem, sim com Deus. O compromisso de Jesus não era com os homens na terra, o compromisso de Jesus era com Deus, era de fazer aquilo que Deus tinha enviado ele à terra para fazer. E mesmo ele sabendo que pessoas iam trair ele, que pessoas que hoje estavam do lado dele e amanhã iam estar contra ele. Mesmo ele sabendo disso, ele não deixou de pregar o evangelho àquelas pessoas. Ele não deixou de fazer a obra de Deus na terra. Assim somos eu e você. Mesmo que as pessoas nos critiquem, nos julguem, nos apontem, nós não devemos parar de fazer a obra de Deus, nós não devemos parar de pregar o evangelho àquelas pessoas. Mesmo elas nos criticando, nós temos que pregar o evangelho, o amor de Deus a elas. Assim como Jesus fez. Jesus, ele disse para nós: sede meus imitadores. Então nós somos imitadores dele. Jesus não parou, não estacionou porque pessoas traíram ele, porque pessoas murmuravam contra ele, porque pessoas se levantavam contra ele. Tinha muitas pessoas que se levantavam para querer tirar a vida de Jesus, mas ele não deixou ser, ele não parou por isso. E tem pessoas: ai, fulano falou mal de mim, não vou mais fazer a obra. A e B falou mal de mim, estão me julgando, estão me criticando, eu não vou mais fazer a obra. Não pare por causa disso. O seu compromisso não é com pessoas, o seu compromisso é com Deus. Deixe quem quiser falar que fale. Não importa o que as pessoas pensem de ti, o que importa é o que Deus sabe de você. As pessoas podem dizer que você não é fiel, mas se você for fiel, Deus sabe que você é fiel. Então não importa para nós sermos conhecidos por homens. O que importa é nós sermos conhecidos por Deus. Sabe por quê? O que adianta o homem ganhar a sua alma e perder a sua salvação? Então, o que adianta as pessoas quererem
se aparecer para as pessoas que são fiel a Deus, que servem a Deus de verdade, que não pecam, que são, aleluia, aquilo que dizem ser. E agradam somente a homens, mas não agradam a Deus. Essas pessoas, Jesus disse que elas são hipócritas. Então nós não temos que ser hipócritas. Nós temos que agradar a Deus. Ainda que nós não agrade homens, mas se nós estamos agradando a Deus, aleluia, nós estamos fazendo a nossa parte para sermos salvos. Não importa se nós agradamos homens ou não, mas o importante é que nós agrade a Deus. E nós temos que agradar a Deus, porque tem muitas pessoas abrindo mão da fidelidade, da intimidade com Deus para agradar homens. Mas nós temos que preferir abrir mão de amizades que o Senhor não quer nas nossas vidas, de pessoas que o Senhor não quer perto de nós, para que nós sejamos fiel a Ele, para que nós sejamos, aleluia, testemunhas dele na terra. Aleluia, mas nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor, não importa o que fale, o que pensam de nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor. Eu quero também aqui embaixo, no versículo 53, eu quero ler novamente com vocês que fala: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Qual o ensinamento que o Senhor nos dá nessa palavra? É que nós sabemos que Jesus ele era filho de Deus. Se ele orasse, Deus enviaria os anjos a ele. Mas o Senhor abriu minha mente, me deu entendimento de algo aqui que eu quero compartilhar com vocês. É que Jesus aqui nessa palavra ele nos ensina a orar. Mesmo ele sendo filho de Deus, santo, verdadeiro, fiel, ele é a verdade, o pão da vida. A fonte de água da viva é ele. Mas olha o que ele falou: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai? Ele não disse que eu não poderia dizer a meu Pai, envia anjos, que eu não poderia chamar até mim 12 legiões de anjos, não. Ele disse que eu não poderia orar. Pensas tu agora que eu não poderia orar? Ou pensas tu que eu não poderia orar a meu Pai? Então o que ele nos ensina a orar? Jesus, ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele é o amor, a paz, o pão da vida. Mas ainda assim, ele disse que ele ora, se ele quisesse orar, se ele quisesse, né? Ele poderia orar, né? Ele falou que ele podia orar ao Pai e o Pai ia enviar 12 legiões de anjos a ele. Então, quando nós temos que ser imitadores de Cristo, mesmo ele sendo filho de Deus, mas ele não disse que eu ia chamar 12 legiões de anjos para vir até mim, não. Ele disse que ele ia orar ao Pai para que o Pai concedesse a ele. Então, tem coisas nas nossas vidas que nós temos que orar ao Pai para que Deus ele conceda a nós, aleluia, aquilo que nós estamos pedindo. Porque tem muitas pessoas que elas estão precisando de algo, mas elas não oram porque elas pensam, aleluia, o Senhor sabe da minha necessidade. Realmente, Deus ele sabe da nossa necessidade. Nós não temos que nos preocupar, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos e pedir aquilo do Senhor no momento que nós estamos orando. Nós não podemos deixar de dormir, parar de comer, só viver pensando daquilo. Nós não podemos fazer isso, porque nós não temos que se preocupar com o dia de amanhã, nós temos que se preocupar com hoje. Mas nós podemos pedir a Deus aquilo que nós estamos precisando, necessitando. Podemos sim, porque Jesus, se ele fosse orar ao Pai, ele ia pedir aquilo que ele estava necessitando. O que ele ia necessitar se ele fosse orar ao Pai? De 12 legiões de anjos. Então nós também temos que pedir aquilo que nós estamos necessitando do Senhor, amém? E aqui embaixo eu falo, então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Jesus sabia que aquele povo que ele sentava ao lado e ensinava no templo, eles iam trair ele. Aquele mesmo povo que sentava para ouvir os ensinamentos do Senhor, que sentava ao lado do Senhor, ele sabia que aquele povo ia trair ele. Mas mesmo assim, ele fez a obra que ele foi enviado para fazer na terra. Ele continuou pregando, ele continuou evangelizando, ele continuou fazendo milagre. E nós temos que ser assim. Não podemos dizer, não vou pregar para aquela pessoa porque aquela pessoa, eu conheço ela é falsa, ela me traiu. Não, nós temos que ir lá. Jesus sabia que esse povo ia trair ele, que essa multidão ia trair ele, mas ainda assim ele pregou, ainda assim ele evangelizou, ainda assim ele fez milagre no meio deles. Então o Senhor vai nos usar para pessoas
que já nos traíram, que já nos criticaram, que já nos apontaram, vai nos usar para aquelas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas também sejam filhas do nosso Pai. Porque assim como Ele nos ama, Ele ama aquelas pessoas. O Senhor vai nos usar para que pessoas... O Senhor pode nos usar para que pessoas recebam milagres da parte de Deus. Providências, bênçãos. Então o Senhor, Ele vai nos usar como canal de bênçãos, não só para aqueles que não nos feriram, mas para aqueles também que já nos feriram. E nós temos que perdoar. Nós temos que amar eles, assim como nós temos que amar os que nos feriram, assim como nós amamos aqueles que não nos feriram. Porque se nós só amar os que nos amam, que galardão nós vamos ter, né? A palavra do Senhor nos diz que galardão tereis. Então nós temos que amar aqueles que não nos amam. Porque quando nós fazemos isso, nós temos galardão no céu com o Senhor, amém? Nós temos galardão guardado no céu. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. Não desista, não pare de fazer a obra pelo que pessoas falam, pelo que pessoas pensam. Se pessoas estão te julgando, te apontando, te criticando, lembre-se que você não foi chamado por homens, mas você foi chamado por Deus. Lembre-se que naquele grande dia do juízo final, você não vai acertar de conta com homens, mas você vai acertar de contas com Deus. Então não ligue, deixa o homem falar. O homem está falando, deixa ele falar. Meu compromisso não é ele, é com Deus. Naquele grande dia o Senhor vai requerer da minha mão. Então eu não tô preocupada, não vou dar ouvido, não vou ligar para o que as pessoas estão falando ou pensando de mim. Jesus sabia que aquele povo ia trair ele, mas mesmo assim ele fez milagre. Vamos fazer a obra do Senhor. Não importa as pessoas que vão receber aquilo que nós estamos levando, mas o importante é que nós leve a semente, a palavra de Deus, porque pessoas estão precisando de ser salvas, de serem libertas, de serem curadas pelo Senhor. E o Senhor, Ele nos usa como canal de bênçãos. Amém? Ele nos chamou para isso, para fazer a obra. Nós somos os ceifeiros. A seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Então nós somos poucos, nós temos que trabalhar o dobro. Aleluia. E rogar ao Pai para que Ele envie ceifeiros para a seara. Temos que rogar a Deus para que Ele envie mais pessoas para evangelizar, para que Ele envie pessoas para fazer a obra dele. Amém? Aleluia, meus irmãos, é isso. A paz do Senhor, fiquem com Deus. Se você está afastado do caminho do Senhor, se reconcilie a Ele. Se você nunca aceitou e nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, confesse a Ele aí onde você estiver, amém? Faça sua oração, entregue a tua vida a Ele. Aleluia. Pede que Ele nunca mais deixe você se afastar da presença dEle. Diga a Ele, Pai, me receba novamente. Ou me receba aqui, meu Pai, se é a primeira vez que você está aceitando e confessando Ele. Eu lhe confesso, Pai, eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga a Ele, Senhor, se você está se reconciliando, diga a Ele, Pai, me reconcilie novamente ao Senhor. Me receba novamente como seu filho, como sua filha em seus braços. Você que está aceitando a Jesus, que está confessando a Jesus. Você que está se reconciliando com Jesus. Aleluia, faça sua oração, confesse seus pecados, entrega a tua vida ao Senhor, o teu caminho. A palavra do Senhor nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer. O Senhor é o Deus do impossível. Ele faz por nós o possível e o impossível, não esqueça. O Senhor é o dono do milagre, é o dono da vida, o Senhor dá vida e tira a vida. O Senhor faz descer a sepultura e torna a trazer. Então creia no Senhor, aceite, se converta novamente ao Senhor, confesse Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, amém? E que o Senhor te abençoe, te proteja, te dê forças, te guarde e te livre, amém? Vamos fazer uma pequena oração. Pai, eu lhe apresento a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Vá livrando ela de toda a morte, a casa, a família e a parentela, Pai. Pai, receba essa pessoa que está se reconciliando ao Senhor. Essa pessoa que está lhe confessando como único e suficiente Salvador da vida dela, Pai. Receba ela como sua filha, como seu filho em seus braços. Receba essas pessoas que estão se voltando para o Senhor, meu Pai. Que tomaram uma decisão de lhe servir, meu Pai. Os que já lhe serviam antes, Pai, que estão voltando, receba-os, Pai. Aqueles que estão vindo lhe servir pela primeira vez, Pai, não deixe que nunca mais eles se afastem da sua presença. Receba essas pessoas no seu braço de amor e de misericórdia. Dê forças a elas, Pai, não deixe que elas caiam, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Ah, Senhor, abençoe a vida dessas pessoas em todas as áreas, Pai. Proteja essas pessoas, Pai. Perdoe, meu Pai, os pecados dessas pessoas. Perdoe os pecados de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém.